Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó. O último versículo da Bíblia, para quem não sabe, é Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 21. Olha para ele assim, ó. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Ele está com uma cara de quem está com ele mesmo, essa paz? Tá ou não? Fala assim, cabeção, a graça está com você ou não? Faça a cara de que a graça está com você então, aí. Faz uma cara assim, ó. Cara de agraciado, pô. É ou não é? Tá ou não tá? Que bom. Vocês estão com cara de bobo. Né? Olha, todo mundo com cara de bobo, gente. Não é? É legal ter cara de bobo, sabia? Porque pro mundo nós somos bobos. Sabia que pro mundo a gente é tudo um bando de bobo, que fica atrás de igreja, atrás de grupo jovem. É ou não é? Pro mundo a gente é tudo bobo. Então quando eu falo assim, você está com cara de bobo, sorria mais ainda igual bobo, tá bom? Vamos lá? Você está com cara de bobão hoje, gente. Vocês entenderam, né? Entendeu, né? É, nego, é isso aí, filho. Cara, pro mundo a gente é um bando de bocó, né? Pra galera do funk, a gente é um bando de tonto. Esses dias atrás foi morto, um pastor que entrou numa quebrada lá no Rio de Janeiro e falou que Jesus que mandava no morro, não sei o que tem, ele foi morto, cara. Entendeu? Então, para quem fala de Jesus hoje, corre risco de vida. Vocês estão dispostos a correr esse risco de vida, sim ou não? Tá mesmo? Então, tem que estar disposto a morrer por Cristo. Olha só, na época de Jesus, um pouquinho depois, um pouquinho depois ali que Jesus faleceu, morreu, né? Depois de mais ou menos uns 150, 200 anos, quando foi construído o Coliseu de Roma. Sabe o Coliseu de Roma? Quando foi construído, na inauguração do Coliseu de Roma, eles separaram 10 mil cristãos que não negaram a fé para poder fazer a festa da galera na inauguração do Coliseu. E a festa duraram, sabe quantos dias? 100 dias. Faça assim comigo, 100 dias. Durou 100 dias. Nesses 100 dias, separaram os melhores leões, os melhores leopardos, os melhores ursos, os melhores gladiadores, para poder lutar, esquartejar, matar, devorar esses 10 mil cristãos que não negaram. Sabia disso? E eles continuaram não negando. Olha que interessante. Então, quem que fez a festa naquele Coliseu foi o sangue dos cristãos. Sabendo de tudo isso, que pode voltar a ser assim, vocês querem continuar a permanecer e perseverar em Cristo? Esse já é o tema que eu falo para vocês, permanecer e perseverar em Cristo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, cabeção, permanecer e perseverar em Cristo. Fala assim, em Cristo. É isso aí. É nele que tem que permanecer e perseverar, não é? É no funk proibidão? Não. É nas baladas aí de bebedeira? É na boca de fumo? É se pegando aí fora, homem com mulher, mulher com homem e vice-versa? Como que é? Em Cristo. E em Cristo você é uma nova criatura. Em Cristo você vai ter delícias para comemorar, para viver. Mas é preciso perseverar permanecer e perseverar. Se não permanecer e perseverar na promessa de Cristo, na palavra de Deus, com tudo aquilo que vocês receberam de informação, de unção, de poder, de bênçãos, no fim de semana passado no retiro, né? O terceiro, quem nos separar do amor de Deus, nada disso vai adiantar. Porque é agora que começa o trem. Olha para o cabeção, agora que começa o trem. Fala assim, o trem pega fogo agora. Você está disposto? Tá ou não? Responda para o cabeção aí, ó. Fala assim, eu estou disposto, cabeção. Então, ponto final. Viu, tem água aqui para mim? Eu achei que fosse só para pregadores especiais, se tivessem água. Olha, estou me sentindo especial hoje, né? Daniele, Viviane, Nath. Eu sou? Depois você manda uma mensagem falando isso para mim.
Cara carente, obrigado. Amém. Né, Jé? Sou especial, viu? Que bom me sentir. É isso aí. Na próxima eu quero Gatorade, tá bom, gente? Você pode pôr um Gatorade. No camarim pode ter maçã, tá bom? No camarim eu gosto. E de whey de baunilha. Beleza? Então vamos lá. Até me perdi, vai vendo. Olha. Então nós temos, para permanecer e perseverar, a gente tem que ficar em Cristo, nós temos que fazer o quê? Dar continuidade a tudo aquilo que aconteceu naquele retiro. Foi bom o retiro, sim ou não? Foi maravilhoso. Então a gente tem que dar essa continuidade. Eu acho que todo mundo me conhece aqui, mas eu vou me apresentar. Quem estava no retiro, levante a mão e fala, eu estava. Aí, amém. Aí, todo mundo estava mesmo, né? Porque vocês sabem, né? Levantou a mão assim, aí eu estava pela metade. Se só baixar a mão e falar eu estava, não estava direito. É ou não é? Então vamos lá, quem estava no retiro semana passada falar, eu estava. É essa energia que eu quero, pô. É ou não é? A energia que eu quero não pode ser menos do que quando Pedro saiu lá em Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Aliás, depois do versículo 1, depois de Pentecostes, fala como Pedro saiu daquele cenáculo. Quando desceu o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre vocês, é ou não é? Nós não comemoramos liturgicamente o dia do Espírito Santo? Hã? Então, e o Espírito Santo, o Pentecostes, é qual mistério que fala do Pentecostes? Vamos ver se vocês sabem rezar o texto. Terceiro mistério glorioso, a gente fala do quê? Descida do Espírito Santo, é o Pentecoste. Quando desceu no Pedrão e os apóstolos ali em Pentecostes, o que aconteceu com ele? Ele não abriu a porta do templo, ele arrombou, deu uma bica na porta e fez o quê? Fala, agora o trem vai pegar fogo, é assim que vocês têm que estar, é ou não é? E fala aí, o que ele começou a fazer? Pregar. Tamanho poder do recebimento que ele recebeu, aquela unção, aquele poder de Deus, né? Aquele Espírito Santo, aquele Pentecostes, ele fez o que com aquilo? Ele não perdeu um segundo sequer. Ele saiu e começou a anunciar. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer que na primeira pregação de Pedro, ele converteu, se não me engano, foram 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na segunda pregação de Pedro, ele converteu 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou vice-versa, isso, tá? Só para não confundir. Sem contar mulheres e crianças. Tendo em vista que crianças eram a rodo e mulheres também, imagine 5.000 homens, mais 3.000 homens, não? 8.000 homens. Sem contar mulheres e crianças. Por quê? Porque ele não perdeu um segundo de vida. Ele gastou a vida dele. Jesus olhando nos olhos dele e falou, vem. E o que ele fez? Vou. E o que aconteceu? Olha o Pedro, quem foi Pedro, o primeiro papa? Anos depois, pegaram ele não negou Cristo, e falou, então você vai morrer igual ele. Ele falou, não faça isso. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Se vai me crucificar, me crucifique. Mas é isso mesmo, de cabeça para baixo. Olha quem está ali, o Van Damme, nossa, gente. Olha que eu vi o Van Damme ali, hein? Tadinho, ficou vermelho, não precisa ficar vermelho. Ninguém olhe para ele, senão ele vai tá com vergonha, né? Não tem problema? Então, beleza. Van Damme ficou ali, né? Então, beleza. Foi legal a dinâmica, né? Vocês entenderam, né, gente? Vocês querem ver o Van Damme de novo aqui fazendo? Querem, sim ou não? Não vou trazer o coitado aqui, vou trazer um de vocês aqui na frente para passar a vergonha também. Então, vamos lá. Vamos abrir a palavra, deixa eu me apresentar então, né? Falei que ia me apresentar, não me apresentei. Meu nome é Tiago, meu apelido é Barrão, sou esposo da Luciana, pai do Emanuel. Tivemos 2 filhinhos que chamam José e Ana Maria, que infelizmente não chegaram a nascer na pandemia, mas são nossos anjinhos que estão no céu. Sou membro consagrado da comunidade Missão Peregrinos do Amor, estou aqui desde o começo, desde o início. Sou muito feliz de viver esse carisma, tá? Desde o começo. E isso daqui é um sonho nosso, tá? Desde o comecinho lá, quando a gente era de grupo de jovem, a gente falou, um dia a gente vai ter um grupo de jovem para pregar para os nossos filhos. Estão aqui vocês. Amém? Então abra a palavra de Deus lá na primeira epístola de São João, no fim da Bíblia, no capítulo 2, no versículo 12. Quem achou diz? E quem não achou diz? Não achei. Aí. Ou misericórdia. Vamos lá, Bíblia Ave Maria, página
1550. Primeira carta de João, tá? Quantas cartas de João tem? 3 cartas de João. Eu estou falando da primeira. Capítulo 2, no versículo 12. Vamos lá. Eu tenho uma meia horinha. Até o quê? 7h30? Não dão quase nada para pregar, meu. Pelo amor de Deus. Precisa sacrifício. Vim aqui com o maior amor do mundo para... Ah, Daniela, não dá certo você não, viu? Ô, Rafa, pelo amor de Deus, viu? Tem que fazer um seminário aqui, daí eu venho. Não, primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 12. Beleza? Você está vendo como vocês precisam se aprofundar na Bíblia? 20 minutos para achar uma passagem na Bíblia, gente. Pelo amor de Deus. Bíblia Ave Maria, página 1550. Vamos lá. Acharam? Amém. Aí, é isso aí. Então vamos lá. Olha São João falando. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome. Nome de quem? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Quem que existe desde o princípio? Deus. Santíssima Trindade, né? Mas Deus. Agora lá. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o... Quem que é o maligno? O diabo, o demônio, Satanás. Ele era um anjo, sim ou não? Quantas hierarquias angélicas nós temos? Ele era um anjo de qual hierarquia? Primeira hierarquia. O que ele era? Qual lugar da Bíblia fala que ele era um querubim? Eu quero saber nome e capítulo. Hã? Ezequiel capítulo 27. Versículo 16 em diante. Vamos lá, tem que saber essas coisas. Então, ele caiu do céu por quê? Porque ele era bonzinho, um amor, e Deus era mau? Não, por soberba, por orgulho. Entendeu? Por isso que São Luís Grignon de Montfort, eu gosto de sempre citar ele, né? Fala que Nossa Senhora foi elevada pela humildade, e Lúcifer foi derrubado por orgulho. Então, por isso que ele tem tanto ódio de Nossa Senhora e de quem é devoto a Nossa Senhora. São Luís Grignon de Montfort, ele fala que o demônio tem ódio de Nossa Senhora e mais ódio ainda de quem é devoto a ela. Por quê? Porque ela foi elevada pela humildade e ele foi derrubado pela soberba. Entende? Então a gente precisa ser quem? Devoto a Nossa Senhora. Depois eu vou ensinar vocês aqui, vocês já devem saber, né? 5 séries do quê? Para ser o quê? Para ser forte espiritualmente ou não é? Não é? Você tem que ser forte. O cara é forte, musculosão, que nem o Yuri, assim, né? No físico, mas chega espiritualmente, parece uma carcaça de bacalhau. Não, tem que ser forte no espírito também. Como que eu fico forte no espírito? Rezando, é ou não é? Olha para o cabeção que está falando, cabeção, tem que rezar, cabeção. Vai, tem que rezar. Se não rezar, não vai aguentar. Oh, meu Deus do céu. Quem é que quer andar de mão dada com Nossa Senhora? Quem quer andar de mão dada com Nossa Senhora fala assim, eu quero. Então tem que fazer 5 séries de 10. Tira do bolso os seus 5 séries de 10 para eu ver. Ih, não tira. Nossa, não trouxeram. Desculpa a gritaria, Senhor, mas olha, tem hora que falar para você, viu? Cadê os 5 séries de 10? Aê, muito bem. Tem que rezar. É isso aí, olha lá. Não adianta me enganar, não. Vamos lá. Olha lá. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Versículo 14. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora, para vocês, bata no peito e fala assim, é para mim. É para mim. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós.
e vencestes o maligno. Quem venceu o maligno? Os jovens. Aponta para o cabeção do seu e fala: cabeção, você vence o maligno. Você é vencedor de malignos. É isso que São João fala, a palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus aí. Chega, né? Ô, gente, calma. Pelo amor de Deus, é um pouquinho só. Tá bom? Depois vocês dão mais uma salva de palmas pra gente aí também. Tá bom? Então, beleza. Então, o tema é permanecer e perseverar em Cristo. João vem dizer isso para nós. Vem dizer para mim e para você, que nós, jovens, e eu me incluo nisso, porque eu já fui jovem, sou jovem de espírito, né? Tem velho que é jovem, e tem jovem que é... Por quê? Porque o espírito é chato. Olha para quem está do seu lado, vê se ele é um jovem com espírito velho ou um jovem com espírito alegre. Não, então é assim, ó. O jovem, ele tem que ter espírito de jovem eternamente. Você acha que por que Jesus fala no Evangelho sobre as crianças? Porque nós temos que ser como criancinhas. É ou não é? A gente tem que ser como crianças. Olha para quem está do seu lado e fala assim: silêncio. Nós temos que ser como crianças. Por quê? Porque criança é pura, não é? Criança é honesta, criança é verdadeira. E pessoas verdadeiras herdarão o reino dos céus. Então, São João vai falar assim para nós, ó, jovens: eu vos escrevi porque vocês são fortes. Se a gente pegar o primeiro capítulo de Josué, vai falar 8 vezes. Deus fala para Josué que era um jovem sucessor de Moisés. Moisés morreu e deixou Josué para levar o povo para onde? Para a terra prometida. E no primeiro capítulo Josué, né, Deus, mas nossa, né, Moisés era tão íntimo do Senhor, e eu sou um jovem. E o que Deus fala para ele? Ser forte e corajoso. Tem 8 vezes a palavra forte e corajoso no primeiro capítulo. Entende, gente? Então, os jovens é forte e corajoso. E São João vem fazer essa ligação de Josué 1. Não é lá? Olha o que ele fala: eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Olha lá. E mais ainda, e vencestes o maligno. Se a gente pegar o segundo capítulo do profeta Jeremias, lá vai falar o que também? Deus olhando para Jeremias e falando: Jeremias, você será profeta. Jeremias olha para Deus e fala: mas eu sou apenas uma criança, não sei nem falar. O que Deus fala para Jeremias? Se vira, nego, eu estou te chamando, filho. Você acha que eu vou chamar alguém que eu não confio, que eu não acredito que pode ser diferente? Você acha que Deus trouxe você aqui para quê? Por quê? Porque você é diferente. Meus irmãos, vocês não são mais um. Vocês não são mais um. Entendeu? Vocês não são a manada. Vocês não são a manada. Vocês são único. Então vocês não vão para onde a manada vai. Você vai para onde Cristo vai. Então você não é mais um. Você não nasceu para ser mais um nessa terra, senão você não estaria aqui. Senão você não teria aceitado o convite para ir nesse retiro. Alguns pela segunda, terceira vez, alguns pela primeira vez, e está aqui hoje. Você é diferenciado aos olhos de Deus. Deus não trabalha com gente frouxa. Então Ele olha para você e vê talento. Por mais que você se ache frouxo, por mais que você se ache fraco, por mais que você se ache sem talento, por mais que você se ache qualquer um, Deus olha para você e fala: você não é qualquer um. Ele falou para Jeremias: mas Jeremias foi um dos profetas maiores do povo de Deus, assim como Isaías, Ezequiel, Daniel, tido como os profetas maiores. E não é porque é profetas menores que é pequeno para os olhos de Deus. Não. É simplesmente que foram maiores profecias, maiores que profetizaram mais vezes, mais números, mais coisas que Deus colocou. Então Deus olha para você e fala: é assim, ó, gente, é assim que Deus fala. Você é como Jeremias. Às vezes você está com medo. E eu vou deixar com você mais medo ainda. Porque Deus não quer que você fique esquentando banco de igreja. Deus não te chamou
para esquentar banco de igreja. Ele te chamou para você fazer a obra dele acontecer. E a obra dele vai acontecer na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu bairro, das pessoas do seu bairro, talvez da sua rua, através do seu chamado, através do seu testemunho, através da vocação que você está atendendo. E daí Deus olha para Jeremias e fala: se vira, filho, vamos, eu estou te chamando, você acha que eu vou chamar você para quê? E vou te largar na rua da amargura? Deus chamou Daniel, e o que ele fez com os leões? Mandou anjos para fechar a boca dos leões. Porque Daniel, naquele momento que ele foi jogado nas covas dos leões, ele não fedia carne, ele não cheirava carne, ele era tão íntimo de Deus que ele cheirava a espírito. Quem aqui quer ter cheiro de espírito? Tem que usar o desodorante certo, aí. É ou não é, Jéssica? Não é o Avanço, não é o Rexona, não é o Nivea, qual que é? Espírito Santo. Daí você vai ficar cheirando a Cristo, você vai ficar cheirando a Espírito, e daí os leões não te mordem. Entendeu? Olha para o cabeção e fala: cabeção, você tem que usar o desodorante certo, para você cheirar a Espírito, e não ficar cheirando carne, subaco. Até parou de gravar, né, Gabi? Você tem que usar o desodorante certo, para você cheirar igual as pessoas que se aproximam de Cristo. Eles têm um ar diferente. Entende? Todos os profetas tiveram dificuldades de atender. Todos. Paulo, em Atos capítulo 9, ele teve que ser interceptado por Cristo. Né? Ele teve que ser literalmente jogado daquele cavalo. Caiu por terra. Olha a dificuldade. Jeremias não queria, sou apenas uma criança, não sei nem falar. Moisés era gago. Davi era de pequena estatura. Samuel achava que Deus não estava falando com ele. Achava que era o profeta Eli. Aliás, com o sacerdote Eli. Não é? Não foi assim o chamado de Samuel? Chamou 3 vezes. Samuel, Samuel, ele foi até Eli e falou: Eli, você está me chamando? Falou: não, não chamei você, pode voltar a dormir. Segunda vez, Samuel, Samuel. Samuel foi até Eli de novo. Falou: Eli, você está me chamando? Que era o sacerdote do templo. Falou: não, não sou eu que estou chamando. Foi a 3ª vez, né? Samuel, Samuel. Falou: está de brincadeira comigo, Eli? Não, na próxima vez que você escutar alguém te chamando, fala assim: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Daí Deus chamou e ele falou o quê? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Todos os profetas tiveram dificuldades. Todos os profetas passaram perrengue. É ou não é? Todos. Da Bíblia, pós-Bíblia, né? Depois santos. Eu não comecei contando para você da inauguração do Coliseu Romano. 10.000 cristãos foram sacrificados em 100 dias para alegrar o povo. Vocês acham que eles gostavam de cristãos? Não, não gostava. E aí eu falo para você, Deus tem um plano na sua vida, não é um plano para ser mais um. Eu vou ser mais um na igreja, eu vou ser mais um no grupo jovem. Não, Deus tem um plano porque você é único aos olhos dele. É o único. E ele vai fazer do impossível possível para você vir e atender esse chamado. Ponto final. Assim ele fez com todos os profetas e assim ele vai fazer com você. Só que você tem que atender o chamado. É ou não é? Porque você já sabe que João fala: jovem, vocês são fortes. A palavra de Deus está em você. E outra, a cereja no bolo, vocês venceram o maligno. Então a juventude vence o maligno. Mas como que a juventude vence o maligno? Usando o desodorante certo. Para ficar com cheiro do quê? Cheiro de cristão, é ou não é? Cheiro de cristão. Para eu ficar com cheiro, com a feição de cristão, eu tenho que permanecer e perseverar. Em quem? Em Cristo. E o que é permanecer e perseverar em Cristo? Aqui, ó, fazer 5 séries de 10 todo dia, adorar o Santíssimo Sacramento, ir na missa, vir no grupo de jovens, geração santa, se possível, não é? Ler a palavra de Deus. Resumidamente, fazer as 5 pedrinhas de Nossa Senhora. Ler a palavra, se confessar. Cara, é assim. É assim que você vai vencer. E olha só, no retiro a gente teve
acho que quase 50, 60 inscrições, quase 50 inscrições, né? E foram quase 50 vidas. 50 vidas que Deus está chamando. Deus chama. Deus usou uma isca para você. Não usou? Usou uma isca. Você foi e mordeu a isca. Quando o pescador vê que o peixe morde a isca, o que ele faz? Puxa para fora, não é? Por quê? Fala, esse peixe é meu aí. Me pertence. Olha para o cabeção e fala assim, viu? Você mordeu a isca, nego. E o puxar para fora, você está aqui, aí. Olha que da hora. Olha, que cara de peixinho, hein, meu? Mas vocês não são um cardume, vocês são único. Vocês têm que furar a bolha do cardume. E vocês fizeram isso. E estão aqui hoje. Então Deus chamou vocês. Ele falou que vocês são fortes e corajosos. Porque a palavra de Deus está em quem? Em vocês. Ele falou que vocês venceram o maligno. Por quê? Porque se a palavra de Deus está em você, a palavra está em você, Cristo está em você, é o suficiente para vencer o maligno. Então Ele conta com você. Ele conta com você para estar aqui. E uma das principais causas de jovens que saem da igreja após um movimento desse que a gente está criando, geração santa, retiro, quem nos separar do amor de Deus, sabe o que é? É jovem que tem brechas abertas na vida. E o que é uma brecha aberta? É o lugar onde o inimigo quer entrar. Por mais que você é forte e vença o maligno ele vai ficar procurando brecha para entrar na sua vida. Uma das principais brechas que o inimigo usa com os jovenzinhos é não honrar pai e mãe. Eu lembro até hoje, quando minha avó falava, leve agasalho que vai fazer frio. Eu não levava agasalho, fazia frio e chovia ainda por cima. Olha o poder, olha que, como minha avó, eu falei, minha avó é a mãe de nada, como que ela sabe tudo isso? Né? Então nós temos que honrar nossos pais e nossas mães. Como que a gente honra pai e mãe? Obedecendo. Você não sabe como que... Você sabia que uma das causas do suicídio, uma das principais causas, eu acho, é o jovem que não obedece pai e mãe. Porque se a gente obedecesse nossos pais, nossas mães, a gente não ficava enfurnado num celular, enfurnado no videogame, dentro de um quarto escuro. A gente fazia mais o quê? Socializava mais com os pais, obedecia mais os pais, obedecia mais as mães, estava presente na vida deles. E o que iria acontecer? Você se aproximava de Deus, porque a palavra de Deus fala, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, é aí que começa a abrir a brecha para os jovens se perder. É jovem berrando com pai, berrando com mãe, empurrando, fechando a porta na cara. O que é isso? Não pode. Se você quer estar em Cristo, tem que tapar a brecha. E daí a outra brecha qual que é? Excesso de tela. Porque aqui você tem tudo, você tem acesso ao mundo, você tem acesso à pornografia, qualquer homem, mulher, nu, tem aqui, que você quiser. Você tem acesso a quê? A pessoas mais velhas que querem poder, né, cometer crimes com jovenzinhos, crianças. Aqui você tem muitas coisas aqui que você tem que tomar cuidado. E se a gente obedecesse mais os pais e as mães, a gente não ficaria tanto nisso. É ou não é? Não tem como, gente. Você não vai escapar. O inimigo de Deus quer você. E uma das visões, eu fui há uns 6, 7 anos atrás, numa semana jovem, lá no São Francisco Xavier, e Deus me deu uma visão para aquela semana jovem. E eles me deram um roteiro, eu falei, meu Deus, mas Deus está mostrando outra coisa. Deus me revelou uma imagem de uma reunião de demônios no céu, no inferno, literalmente. Eu vi o rosto dos demônios. É muito feio. E a visão que Deus me dava assim, essa reunião, e tinha um chefe assim no meio. Não sei se era Lúcifer, não sei quem que era. Mas ele apontava para um mural, e nesse mural tinha fotografia, tinha foto de vários jovens. Vários jovens. E ele apontava e falou, eu quero esses aqui,
custe o que custar. E Deus me revelava isso daí. É isso que o diabo quer fazer com a juventude. E deixa eu contar um negócio para vocês. Eu não vim aqui para assombrar ninguém. Muito pelo contrário, né? Eu tenho sido chamado muito para fazer pregação sobre pecado. No nosso grupo de jovens, no nosso retiro, nos EJCs da vida, já tenho 2 agendados com esse tema. Preguei 2 vezes o ano passado sobre o inferno. Então eu conheço o que eu estou falando. Eu não estou brincando. O demônio não é sentido figurativo. O diabo não é sentido figurativo. Ele existe. Em Apocalipse 12 vai dizer que foi varrido do céu juntos com Lúcifer, com o diabo, 1/3 dos anjos. 1/3 das estrelas do céu caiu, que nós chamamos hoje de demônios. Só que 1/3 são miríades de mil, não sei, a palavra de Deus fala miríades, é uma linguagem totalmente, são muitos. E eles querem perder a juventude. Eles vão usar do quê? Desobediência com pais, excesso de tela, pornografia, drogas, bebidas, para poder vencer essa batalha, porque eles querem você vivo ou morto, custe o que custar, ele quer você no inferno. Essa é a visão que Deus me dava, e você tem que ter ciência disso. Ele quer você, da mesma forma que Deus quer, lógico, não é igual, mas Deus quer você no céu, mas para ir para o inferno é muito fácil. É só você não fazer nada que a gente está fazendo aqui, fazer tudo que a televisão e os youtubers da vida fala. É só você dançar um funk proibidão aí, acabou, dança ali. Isso aí é um inferno, gente. O que o funk fala hoje, proporciona para vocês? Desculpa, na minha época, funk era Claudinho Bochecha. Totalmente diferente. Hoje é proibidão, hoje é palavrão. Você consegue escutar um funk numa festa do aniversário da sua avó de família? Consegue? Não dá. Tem músicas que não dá para ouvir. E a ciência comprova que tudo que entra no seu ouvido, principalmente através de canções, que canções ajudam a gente a lembrar, decorar, aquilo fica aqui na nossa mente, lembrando. E às vezes está cantando coisas que vai totalmente assombrar a sua vida. Então o inimigo de Deus, ele quer tirar você daqui. Olha o tempo que eu gastei falando dele. Nem deveria. Mas os santos falavam. Santo Antônio, que eu leio bastante, ele falava muito disso. Paulo falava disso. Não é? Então eu tenho que falar. Não existe nada mais poderoso na vida do que um jovem, do que uma palavra chamada obediência. Obedecer. Se o seu pai e sua mãe falam não, se os seus avós falam não, é não. Fala sim, é sim. Você não vai perder nada. Você está vencendo, muito pelo contrário, você está sendo vitorioso. E é assim que fala, que a palavra de Deus fala. Vocês venceram o maligno, é assim, através da obediência com os pais, através da renúncia de vida. Marcos 8, 32, lá em diante, você vê, 34, 32, 33, 34, 35, até o 38. Aquele que quer me seguir, Jesus fala, primeiro lugar, renuncie a si mesmo. Renuncie os seus desejos, os seus prazeres momentâneos, não é? Prazeres carnais. Renuncia tudo que te atrapalha de enxergar Cristo do jeito que ele tem que ser enxergado. E aí, o que você vai fazer? Segundo passo, carregue a tua cruz. Entende? Como que você vai conseguir carregar uma cruz que é pesada se você não faz 5 séries de 10 todo dia? Como que você vai conseguir? Se é um pau né, parece um bicho-pau, parece uma carcaça de bacalhau, um esqueleto de frango espiritualmente falando. Porque não reza, não tem músculo espiritual, não aguenta carregar a cruz. E daí o terceiro passo, siga-me. É assim. Para permanecer e perseverar, nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que rezar. Nós temos que vir no grupo jovem. Somente caso de vida ou morte, de saúde, você não vem aqui. O Cauê lá, ó, o Cauê não estava muito bem, veio de máscara. Entendeu? É digno de aplauso isso daí. Pode aplaudir. Uai,
É um exemplo, gente. Poderia estar assistindo Netflix, é ou não é? Não poderia? Com uma pipoquinha, um chocolate quente. Olha, cara do céu, hein? Acho que eu vou fazer isso hoje, depois daqui. Mas não, está aqui. Por que ele está aqui? Alguém pôs a arma na cabeça. Vai no grupo. Vai lá. Mocorongo. Não. Livre, espontânea vontade. Né, Cauê? É isso aí, ó. Ele quis passar o perfume do Espírito. Ele está com o perfume do Espírito. E a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Pedro 5 o quê? Sede sóbrios e vigiai. Vocês gostam da palavra leão? Daniel na cova dos leões. Tinha cheiro do quê? De espírito. Tivesse cheiro de carne, o que acontecia? Ah, nego, daí já era. Entendeu? Em 1 Pedro capítulo 5. Sede sóbrios e vigiai. Porque o demônio, vosso inimigo, ele ronda você. Não é como leão, correndo atrás de uma presa. Mas se você estiver cheirando espírito, estiver permanecendo e perseverando, você vai ter muita força, porque a palavra de Deus já diz, a palavra de Deus não engana, a palavra de Deus é a verdade pura. E na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, vai dizer: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Gente, tem que comer com arroz e feijão isso aqui, ó. Devora a Bíblia. Meus irmãos, primeiro ano de caminhada minha, eu li 2 vezes a Bíblia. Eu devorava isso daqui. Com 2 meses, quase 2 meses que eu aceitei Jesus, dia 20 de maio agora, quarta-feira, né? Eu fiz 25 anos que eu aceitei Jesus na igreja católica, com 18 anos de idade. Pode aplaudir, fiz 25 anos. Eu tenho muito orgulho disso. Esse é meu ano jubilar também, viu? Um ano jubilar para mim, de verdade, de festa. No dia do aniversário da minha mãe. 25 anos que eu aceitei Jesus. Que eu disse sim. Que eu larguei o forró do provisório aquela noite e fiquei no grupo de jovem. Entende? A vida do jovem é uma renúncia para viver tudo isso. E daí ele fala o quê, ó? E vencestes o maligno. Eu comia a palavra de Deus. Com 2 meses de caminhada eu estava pregando a palavra de Deus. Nunca tinha pregado. Chamaram para pregar. Por que eles chamaram para pregar? Porque viram o meu empenho. Eu queria devorar a palavra de Deus. História de santo. Falava de Deus para todo mundo. Falava para minha avó. Falava para todo mundo. Para o meu pai, para minha mãe. Para as pessoas do grupo de jovem. Não chamava eu para pregar. Eu entrava no busão, filho. Era fichinha redonda ainda. Punha a faixinha que você já conhece a minha história, né? Faixinha Daniel San, escrito Jesus eu te amo. Bermudinha, a Bíblia que fica na porta do meu carro, do lado esquerdo assim, era essa Bíblia pequenininha, que eu ganhei de crisma da minha avó. Minha saudosa avó Terezinha. Essa Bíblia vai ficar para o meu filho, para os meus netos. É uma relíquia minha. Quero conquistar a santidade. E daí eu entrava no ônibus para pregar a palavra de Deus. Jovem, vocês são fortes, vocês são corajosos, vocês são ousados. Quantos jovens aqui já entrou no busão para pregar? Não que isso tenha que ser... não estou colocando peso na costa dos 6, mas eu fiz isso. Eu entrei dentro da UTI do hospital, quase fui preso. Não podia entrar, eu estava lá rezando. Entendeu? Não estou falando que eu sou santo, eu errei muito na vida. Mas esse chamado era forte. Eu aceitei Jesus, eu queria. E eu fui. Entrava no busão sozinho. É bom ir de 2 em 2, lógico. Mas eu fui sozinho. E a palavra de Deus, o pessoal falava, evangélico falava, porque Deus, não sei o que tem. Eu falava, o quê? Você não sabe da palavra de Deus? Porque eu ia falando. Eu ia pregando. Evangélicos me respeitavam dentro do ônibus. É assim. Entende? Essas coisas são loucura aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus é o quê? É uma preciosidade.
Então vocês não são mais um. Deus não trabalha com mais um. Deus trabalha com único. Você é único aos olhos de Deus. Ele chamou você porque Ele tem uma grande missão para a sua vida. E essa missão não é ficar esquentando banco de igreja, ouvindo os outros falar só. Não. É você fazer coisa de jovem. Porque quando o jovem vai divulgar festa, a minha esposa, antes de ela conhecer Jesus, quando eu conheci ela, ela divulgava festa no mundo. Ela é bonita, vistosa, o corpo bonito, maquiada. Então ela ia nos carros, assim, divulgar festa, sabe, pôr panfleto nos carros. Ia na porta de festa ficar entregando. Não tinha vergonha. Falava da festa, ó, a festa é legal, open bar para mulher, até meia-noite não paga. Falava, pregava, convencia. E quantas pessoas não foram na festa porque ela convenceu? Só que depois que ela aceitou Jesus, o que ela fez? Mesma coisa. Continuou pregando, mas agora pro lado de Cristo, a minha esposa. Com a graça de Deus, eu durmo do lado de uma santa. Eu sempre falo isso. Minha esposa é uma santa. Tanto é que eu guardo todos os escritos dela. Não quero que ela morra, tá? Mas entende como que é? É assim. O jovem não tem vergonha de divulgar essas festas satânicas, essas festas, né, carnais aí. Não tem vergonha. Daí conhece a Cristo, é um tal de vergonha disso, vergonha daquilo. No Jupiá a gente fazia o carretão. E quem que era o louco do carretão? Era eu. Dava o microfone na minha mão primeiro. E eu falava, rapaziada, quase pulava do carretão. Era uma carreta na esquina do Jupiá. E quantas pessoas não vinham ali? Depois tinha os anjos adoradores que chegavam cantando, de voadora, fazendo adoração, oração. É assim, gente. Sem vergonha mesmo, não tem que ter vergonha. Anuncia o evangelho. Outro dia eu estava falando para as meninas na empresa, lá na Vêneto. Você tem que pregar. Eu não gosto de pregar, mas pregação não é só com microfone. Você é batizado, você tem que anunciar o evangelho. Um a um, para o seu avô, para a sua avó, para o seu vizinho. Não precisa estar em cima de um palanque ou numa igreja, num grupo jovem pregando. Mas tem que anunciar o evangelho. E para anunciar o evangelho tem que ler isso daqui, ó. Pai amado. Tem que ler isso daqui. Se não ler, não vai saber falar. Qualquer um vai dobrar você. Então qual que é a primeira missão minha hoje? 5 séries de 10. É ou não é? Todo dia. Senão não vou andar de mão dada com Nossa Senhora. Quer andar de mão dada com Nossa Senhora? Sim ou não? 5 séries de 10. Segundo, lê a Bíblia. Devora isso, gente. Grifa. Sabe, a minha Bíblia é inteira arriscada. Inteira. Mas coma isso daqui. Mastiga. Leia de novo. Entende? É assim. Terceira coisa, oração. A missa, adoração ao Santíssimo, tem que ter na vida do jovem. É assim. 5 séries de 10, ler a palavra de Deus, adorar o Santíssimo Sacramento. Não tem como. Assim dizia também São Felipe Neri, né? Adoração eucarística, leitura da palavra e intimidade com Maria. São Felipe Neri falava. Engraçado que coincide com as 3 alvuras de Dom Bosco, né, dos sonhos profetas de Dom Bosco. Ele falou que a humanidade tinha que seguir as 3 alvuras, que era Nossa Senhora, o Papa, aqui é a igreja, Nossa Senhora, o Papa que é a igreja e a Eucaristia. Catecismo da Igreja Católica, versículo 1324. É o ápice do cristianismo. Não existe cristianismo sem Eucaristia. Então tem que adorar. Tem que adorar sim ou não? Quem está convencido aqui para seguir Jesus? Fala, eu estou. Bando de molenga. Fala com firmeza, gente. Os demônios aí estão dando risada de você em volta aí, ó. Tá ou não tá? Fala, eu tô! Fala assim, isso aí, bata no peito e fala, é comigo mesmo. Comigo mesmo. É isso aí.
Jovem tem que ter coragem. Quero ver todo mundo segunda-feira, 6 da manhã, nos busão pregando. Brincadeira, mas se Deus tocar no seu coração, pode ir. Quiser me chamar, nós vamos junto. Faz tempo que eu não faço isso, hein? Ó, imagina. Sabia que tinha pastoral de busão? Mas amém. Acho que eu passei, não passei, né? 7h30, né? Olha, caiu tudo aqui. Então coloca a mão no seu coração um pouquinho. Irmão, obrigado, lindo. Valeu. Uia, nossa. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, eu entendi. Fala para ele, eu entendi que o meu lugar é aqui. Olha que grito de fé, não? Vamos lá, eu entendi, fala comigo, que o meu lugar é aqui. Eu falo a primeira parte, vocês falam a segunda. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. É aqui o seu lugar. É aqui. Bata no peito e fala: é aqui o meu lugar, Senhor. É aqui, Senhor, que eu quero estar. De mãos dadas com Nossa Senhora. Sobre os olhos do meu anjo da guarda. Diante do Santíssimo Sacramento do altar. É aqui que eu quero estar. Fala assim: é aqui que eu quero estar, Senhor. É nesse lugar. É nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que foi transformada, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada jovem que foi tocado nesse retiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu força a eles. Obrigado, Senhor, porque a palavra de Deus está dentro deles. É assim que o Senhor diz através do seu discípulo amado, na primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 12. No versículo 14, o Senhor diz isso: jovens, eu vos escrevi, porque a palavra de Deus está contigo, e porque vencestes o maligno. É isso, Senhor. Obrigado, Senhor, por chamar esses jovens. Obrigado, Senhor, porque a imagem que o Senhor me dá é uma luz azul sendo derramada sobre esses jovens hoje aqui. É uma luz azul do céu, em forma de coragem, ousadia, poder, proteção. Então, jovens, você está recebendo isso hoje. Está recebendo coragem, ousadia, proteção de Deus. E vocês vão levar isso para fora. Vão levar isso para sua casa, para os seus pais. Porque Deus não chamou você para ser mais um. Ele chamou você porque você é único aos olhos dele. Você é único, jovem. Você é único. E você é a pessoa que irá transformar toda a sua casa, talvez a sua rua, seu bairro, seus amigos de escola. Deus chamou você, porque Ele sabe que você tem força, porque a palavra dEle está em ti, e também porque você venceu o maligno. Com a mão no coração, fala assim: eu venci o maligno. A palavra de Deus está em mim. Fala assim: obrigado, Senhor, pela força que o Senhor me deu, pela ousadia, pela coragem. Fala assim: eu sou um jovem corajoso. Vai, bata no peito e fala: eu sou um jovem corajoso. Eu sou um jovem ousado. Fala assim: eu fui alistado, eu fui me alistar no exército de Cristo. E Ele aceitou o meu alistamento. Fala assim: eu faço parte do exército de Cristo. Fala assim: obrigado, Senhor, por permitir que eu seja um soldado único no seu exército. Obrigado, Deus. Com a mão no coração, feche seus olhos um pouquinho e vamos cantar.